nós vamos fazer uma comparação. Inicialmente a gente começa comparando os sistemas circulatórios do mais simples ao mais complexo. A circulação mais simples que ocorre na natureza, quando a gente fala de circulação, dá a ideia de movimento, e naturalmente movimento sempre é algo que lembra transporte das coisas. Então, o estilo de circulação, quando a gente fala circulação, gente, não necessariamente é sangue, né? Porque o sangue não ocorre em todos os animais. Pegar uns animais desse aqui, eles vão ter fluidos, mas não vai ser um sangue igual a gente tem sangue, tá? Por isso que não está falando sistema circulatório sanguíneo, está falando sistemas circulatórios. Então, vamos falar um pouco sobre a difusão. A difusão é um processo, tá, mais simples que tem. Você não vai ter nenhuma estrutura especializada em fazer a circulação, em fazer o bombeamento. Basicamente, ó, pode anotar na sua apostila, puxa uma setinha aí e anota para nós. É um processo lento que é feito célula a célula. Tá? O negócio vai passando de célula a célula e aí nisso eu tenho lentidão. Tá? Isso aqui naturalmente vai ser de animais simples, tá? Como as esponjas, os quinidários, que é os casos das águas vivas, as anêmonas, os vermezinhos, que são os plateumintos. Essa turminha circula as coisas, nutrientes, sais minerais e outras substâncias, células a células, tá? Já a turma que já é mais complexa, tá? Quanto mais o animal vai sendo mais complexo, ele vai ter que ter um sistema de transportar as coisas mais eficiente. E quando eu falo transportar, galera, transportar nutrientes, matéria-prima para a produção de energia no seu corpo. Vamos pegar o ser humano. Você imagina se o seu sangue demorar 1 minuto para levar uma glicose a uma célula de um órgão importante, como o coração, que gasta glicose constantemente por causa do batimento cardíaco. Ele tem que produzir energia, né, para manter o batimento. Essas coisas não podem. Tanto é, que é o infarto do miocárdio? Infarto, que é aquela doença que a gente tanto. O infarto do miocárdio é o seguinte: ele vai ser. Cadê? Vou pegar a figura aqui. Uma falta de sangue momentaneamente que acontece no seu coração, cara. Ó, esses vasos sanguíneos aqui que vocês estão vendo, eles são responsáveis por alimentar o tecido muscular do seu coração. Quando um desses vasos entopem, né, por vários motivos, ele deixa de fornecer sangue e nutrientes como a glicose para essas células produzirem energia e fazerem o batimento cardíaco. Aí o que acontece? Quando esse vaso entope, não chega sangue para esse tecido. Esse tecido não produz energia e essas células morrem. Então, quando o infarto é fulminante, a pessoa, por exemplo, tem uma grande perda do tecido muscular cardíaco de forma que o coração dela não consegue bombear mais, então ela morre. Agora, quando a pessoa tem infartos em graus menores, ela vai ter uma lesão da musculatura cardíaca de forma que, vamos supor, um pedaço da musculatura dela já não contrai mais, que morreu aquelas células ali. Isso com o tempo pode recuperar um pouco, tá? Mas essa é a lógica. Uma pequena falha na alimentação gera uma série de problemas, tá? Então os animais maiores já vão ter sistemas complexos. E aí é o seguinte, esse sistema circulatório dos animais aqui, a gente vai falar com mais detalhes, mas vamos entender primeiramente a importância do sistema circulatório, tá? Ele vai atuar na área de transporte de nutrientes, de substâncias tóxicas. Você pega o nosso caso, ele transporta os gases, os nutrientes, tá? É muito importante você entender uma lógica.
Vamos pegar a alimentação, por exemplo. A comida você passa pelo processo digestivo, como a gente aprendeu, e ela é absorvida lá no intestino. Quando ela é absorvida no intestino, todos os nutrientes ali absorvidos caem no seu sangue. E aí, como se diz, começa o processo de distribuição no seu corpo inteiro, tá? Então é importante você entender esse caminho. As coisas são digeridas, né, quebradas, absorvidas no intestino, aí a conversa agora passou para o sangue. E o sangue vai levar as coisas aos seus destinos, tá? Aí entra os gases, os nutrientes, os resíduos metabólicos, que são aquelas coisas que fazem mal ao nosso organismo, tá? Como ácido úrico, amônio e outras coisas mais. É... Também o sangue é responsável por trocar materiais entre as células, tá? A célula, por exemplo, produz uma substância aqui que vai atuar na outra célula lá do coração. Vamos supor, a glândula suprarrenal que está em cima do rim produz adrenalina, que cai, que é um hormônio, uma substância, cai no sangue e vai viajando até chegar lá no músculo do seu coração, onde ela vai se ligar e acelerar seu batimento cardíaco. Então ele acaba sendo uma fonte de comunicação dentro do organismo. Muito importante. O sangue, então, o sistema circulatório vai participar da troca de calor, cara. É graças é graças a ele que nós temos o quê? Uma troca de calor no nosso corpo com o meio ambiente e por aí vai. Vamos pegar alguns exemplos. Quando nós estamos no frio, a gente tende a comer mais. E o que o nosso organismo faz? Por que o nosso organismo faz isso? Porque a gente está vivendo em uma estação agora que a temperatura ambiente está 15, está 10 graus. E o nosso corpo ele é 36. Nós somos animais homeotérmicos, né? Nós regulamos a nossa própria temperatura. Quanto mais serviço eu tenho para regular a minha temperatura, mais trabalho me dá, né? No sentido assim, entre eu manter minha temperatura em 36 graus, quando eu estou num ambiente com 30 graus, é muito mais fácil que eu manter meus 36 graus dentro de um ambiente de 10 graus. Então, o nosso corpo, primeiramente, para ele fazer essa manutenção no frio, já vai gastar mais energia. E outra coisa que ele faz para ajudar, ele acelera o metabolismo para a gente acelerar a nossa digestão, porque a digestão é uma das coisas que a gente faz que gera calor interno. E aí, com essa aceleração da digestão, eu produzo mais calor e meu sangue vai pegando esse calor, porque o nosso sangue é muito composto por água, que é um excelente condutor de calor. Então, nosso sangue vai pegando esse calor e vai redistribuindo para o corpo para aquecer e manter a temperatura dentro de um certo limite, logicamente, tá? E só para você ter uma ideia como que a digestão produz calor, você já viu quando você come para desgraçar com a feijoada, depois você dando a suar? É claro, seu organismo trabalhando ali, a temperatura vai subindo, aí o excesso o organismo vai liberar através do suor. Quando o seu organismo está acima da temperatura, ele produz o suor que vai retirando o calor do sangue e vai mandando embora. E a gente tem um papel de defesa, né? Os leucócitos e os anticorpos. Ô, gente, alguma dúvida até agora? Fala comigo. Não? Então tá bom. E agora a gente viu assim, todos esses itens aqui são funções, tá, do sistema circulatório. Então vocês podem fazer o quê? Pega aí um cantinho do seu... Estão vendo aí, né? Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Ué, nós somos bobos, mas não é de tudo, não. Então é o seguinte. Ó, ó os dois. Você vai pegar aí, ó. Funções. Vamos fazer esse resuminho. Sistema circulatório. Então a gente vai colocar transporte, defesa
É... Deixa eu ver aqui. Transporte, defesa, trocas de calor, troca de materiais. Trocas de calor. Trocas de materiais. Pessoal, transporte, a gente tem que entender que a gente está lidando com coisas boas e ruins. As ruins nós chamamos de excretas. Ok? Defesa aqui vai envolver leucócitos e anticorpos. Trocas de calor, nós vamos fazer essas trocas com o meio externo e partes do corpo. Beleza? E essa troca de materiais, trocas de substâncias, né? Entre células do corpo. Lembrando que quando nós estamos falando a respeito de troca de substância entre as células do corpo, nós estamos estabelecendo uma espécie de comunicação, tá? Biológica. Beleza, galera? Então, isso aqui já é importante para você ter uma visão geral, tá? Isso aqui, então, digamos assim, um ponto. Oi? Então, porque é uma forma que eu imaginei, porque às vezes eu vou falando pelo livro, as coisas ficam meio soltas. Então, eu falo pelo livro, depois eu resumo aquilo num tópico, né? Que fica fácil para vocês associarem. Isso. Pois é. Então, beleza. Aí, galera, deixa eu só seguir aqui o pé que a gente tá. Então, agora nós vamos falar das estruturas. Beleza. Vamos voltar para cá agora. Olha só, gente. Os animais simples não têm sistema circulatório. É tudo feito célula a célula, que é o que nós chamamos de fusão. Os animais complexos vão apresentar sistema circulatório. E aí, existe uma variação de coisas nessa brincadeira toda. Primeiro já é o tipo de sangue, tá? O mais simples que a gente tem, a gente fala sangue, mas na verdade tem uma turma que não tem sangue. Você vai pegar os insetos, por aí vai, eles já vão ter a linfa, tá? Que é uma substância que vai ter o papel do sangue, mas não vai ser um sangue. A hemolinfa já é um intermediário, sabe? Entre o nosso tecido sanguíneo e a linfa, tá? E o nosso sangue é basicamente assim. O transporte feito por essas substâncias, a linfa, a hemolinfa e o sangue em si, existe um grau de complexidade. A linfa é mais simples, a hemolinfa já carrega mais coisas e o sangue mais ainda, tá? Vasos sanguíneos é todo, entre aspas, encanamento que a gente tem por onde o sangue circula. Coração, já a gente observa, digamos assim, corações primitivos desde os anelídeos, né? Aonde a gente vai ter uma estrutura responsável por bombeamento. Os anelídeos, eles têm lá, tipo, entre aspas, 5 coraçõezinhos que já começam a fazer o processo de bombeamento. Com isso eu acelero a circulação das coisas. E é sempre bom, né? Entregar os nutrientes de uma forma mais rápida. Isso gera eficiência.
E assim, o sistema sanguíneo no geral vão ser divididos em dois mundos. O mundo do sistema circulatório aberto e o fechado. Por exemplo, ó, sistema circulatório aberto, tá? Ele é menos eficiente do que o sistema circulatório fechado. E essa ineficiência, o animal dentro da sua evolução paga um preço em que ele não consegue ter complexidade e grande desenvolvimento com isso, tá? Por exemplo, os animais que têm sistema circulatório aberto, a gente não pode ter ideia achando que é uma bagunça que o sangue circula para tudo quanto é lado. Não. Você tem um coração, você tem vasos sanguíneos, mas na hora do sangue chegar lá no órgão, você não... Vamos supor, o órgão está nessa miolinha aqui, ó. Lá no órgão, o que acontece? A gente vai ter um despejar do sangue saindo dos vasos sanguíneos, enchendo espaços vazios próximo ao órgão e banhando o órgão com sangue. E depois isso é reabsorvido para cá e volta o processo todo de novo. Mas olha só, gente, é como se eu quisesse fazer assim, ó. Eu quero encher um vidro de suco. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ligar a rede grupo aqui, ó. Estão vendo a minha mão aqui? Tá. Então vamos lá. Eu quero encher uma jarra de suco com água. Sistema circulatório aberto, como é que eu ia fazer? Eu ia pegar a torneira ou a mangueira e ia jorrar esse tempo para tudo quanto é lado aqui. Um pouco ia cair aqui, tá vendo? Mas porém um pouco não é diretamente direcionado ao objetivo. O sistema circulatório fechado já é uma coisa, digamos assim, que eu vou lá, jogo lá dentro, você tá entendendo? Diretamente, eu jogo o que precisa diretamente ali para fazer o que eu quero e pronto. Se a gente for olhar o vaso sanguíneo, lá o sistema circulatório aberto, a gente dá meio que uma espirrada assim, numa certa região onde o órgão está. Eu vou molhando essa região, banho o órgão e depois isso é sugado ali pelo outro vaso sanguíneo e assim vai. Aqui não, eu vou lá, injeto o sangue lá diretamente para as células, os que elas precisam, depois ele, né, segue o baile. Então aqui eu tenho muito menos desperdício em liberação do sangue com os nutrientes e naturalmente mais velocidade, porque quando o sangue cai aqui nesse espaço que é a hemocele que nós chamamos, hemocele é o espaço aqui onde o sangue banha o órgão, digamos assim. Meu sangue ele perde velocidade, depois ele vai ser redirecionado para cá. Então nessa brincadeira eu perco velocidade, pressão sanguínea. Aqui não, como é um negócio bem específico e direcionado, a minha velocidade aqui é maior do que o caso anterior. Naturalmente a minha pressão também é maior, tá? Aberto, fechado. Dúvidas? Eu fiz uma analogia. Alguém tem dúvidas? Olha o judiado aí. Pavoradinho. Não vou nem repetir o que o senhor tá falando aí não, porque tá sendo gravado, senão depois eu vou falar que eu tô xingando. Aí, galera, aqui a gente tem a figura, ó. O órgão tá aqui, esses vasos sanguíneos vão ramificar em vasos fininhos para ir levar aquela quantidade necessária de, de sangue com seus nutrientes para o órgão e isso não vai sair dos vasos sanguíneos para depois voltar, tá? Um ponto muito importante
é que os animais vertebrados, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Eles vão apresentar também um sistema que nós chamamos de sistema linfático, tá? Ó, os vertebrados apresentam um sistema circulatório que se divide em sistema vascular sanguíneo e sistema linfático. A gente vai ver isso depois. Mas basicamente, só para você ter uma ideia, o sistema linfático recolhe todos os líquidos que os vasos sanguíneos liberam para as células. Porque é o seguinte, cara. Como que o sangue manda uma glicose para dentro de uma célula? Ele não manda a seco, a glicose não sai a seco do vaso sanguíneo aqui e migra a seco para dentro da célula. Ele usa um líquido como veículo, ou seja, seu sangue perde um pouco de água, de líquido, para ir carregando essa glicose para dentro da célula. Só que seu organismo é um cara inteligente. Todo esse líquidozinho que os seus vasos sanguíneos vão liberando para levar os nutrientes dele para uma célula, isso vai ser reaproveitado e vai ter um encanamento recoletando todos esses líquidozinhos perdidos para voltar com ele para o seu sistema sanguíneo ali, seu sistema circulatório. Então, um sistema muito doido, muito inteligente, tá? E aqui, pessoal, a gente começa falando a respeito das estruturas do sistema circulatório. Eu não vou entrar ainda com muito detalhe, que é importante a gente fazer uma diferenciação em relação aos nomes e posições dessa estrutura. Todo mundo vendo aí? Tá ótimo. Qualquer bloqueio me fala. Nos livros de vocês, a gente tem esse tipo de nomenclatura, né? Tudo que vai ter a cor vermelha carrega sangue oxigenado, tá? Nós chamamos isso de sangue arterial. Então quando você pega os livros, as coisas da internet, você vê sempre uns vasinhos vermelhinhos, outros vasinhos azuis. É basicamente uma forma de discernir o sangue que eles carregam. E aqui em azul nós temos o sangue venoso, que é o que carrega CO2. Tá? Então essa legenda pela cor tem essa função. Seguindo o baile é o seguinte. Nós vamos do maior para o menor. Tanto nesse quanto nesse, tá? Vamos fazer uma escala. Então, primeiramente, aqui nós vamos ter as artérias, que é os vasos sanguíneos com maior tamanho. Nós vamos ter as arteríolas, tá? E depois nós vamos ter os capilares. No mundo aqui do sangue venoso, nós vamos ter as veias, que depois nós temos as vênulas e depois também os capilares. Como que a gente ramificaria essa história toda aí no corpo? Você vai imaginar que você tem a artéria, que é um vaso grande. Tá? Essa artéria ramifica em arteríolas. Essas arteríolas vão ramificar em capilares, que vão ser
vasos mais finos. Vamos supor que nessa região aqui eu tenha o meu estômago, tá? Então o sangue vem através das artérias, ramifica para arteríolas e depois para os capilares sanguíneos. E esses capilares sanguíneos é o seguinte, são vasos extremamente finos. E os nomes deles servem para vasos extremamente finos da turma da artéria e também para a turma da veia. Eu não tenho capilares sanguíneos da artéria e capilares sanguíneos da veia. Quando falou capilares, eu estou no mundo de menor tamanho. E é incomum esse nome, tanto para essa turma de cá quanto para essa turma de lá. Aí aqui, por exemplo, depois que o sangue passa pelos capilares, né, ele vai para as vênulas que vão desembocar em veias. E aí volta esse fluxo todo pro coração, que seria, de uma maneira bem simplista, essa brincadeira aqui. Ok? E aí o que é importante a gente frisar? É aqui no mundo dos capilares que nós vamos ter as trocas do sangue com as células. Lembrando, pessoal, que essas trocas são vice-versa. Por quê? Por exemplo, se eu deixo oxigênio para... A hemácia despeja um oxigênio aqui para a célula do estômago. Essa célula vai gastar esse oxigênio na respiração celular lá, fazendo as coisas dela, e vai liberar um CO2 que vai cair na corrente sanguínea. Então, muitas vezes a célula recebe coisas do sangue, mas também deixa coisas no sangue. Galera, ficou claro isso aqui? Esse esquema aqui? Show! Tô um artista hoje, desenhando com o Pablo Picasso. Vamos lá. Na hora que acabar a aula, eu vou fazer um retrato falado do nosso amigo Batoré. Tá, e aí é o seguinte, além dessa diferenciação que eu fiz que tem relação com o tamanho dos vasos, que fica bem claro, ó, olha a questão da coloração que eu falei com vocês. Vermelho é sangue arterial, azul é sangue venoso. Ô, gente, a gente é muito comum às vezes vocês alunos caírem num erro que se tem quando se estuda vaso sanguíneo, que é o seguinte: a galera associa sempre assim, a artéria leva sangue do coração, como se diz, a artéria sempre vai levar sangue do coração para o corpo, e não é. Vocês vão ver que nós vamos ter uma dupla circulação, que é o que a gente comenta muitas vezes, onde nós vamos ter uma circulação do coração com o corpo e nós temos uma pequena circulação do coração para o pulmão. E aí, todos os conceitos que a gente aprende aqui invertem, tá? Aqui, ok? E aí é o seguinte, ó, só para deixar bem claro isso aqui, porque isso é um ponto muito delicado, toda essa exemplificação que eu dei para vocês aqui, ó, toda essa exemplificação aqui, eu usei a grande circulação, tá? Aonde a gente está lidando com coração e corpo, tá? Só deixar bem claro isso aqui para a gente não fazer confusão. Aonde eu tô tendo a artéria carregando sangue arterial, não é? Que é o vermelhinho, e às vezes carregando sangue venoso. Tá? Aí, para desmistificar esse outro lado, vou deixar isso aí claro de uma vez para vocês não caírem em erro. Isso que a gente viu antes nós chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica,
Vou notar aqui embaixo também. Ou circulação sistêmica, é um outro nome que tem. Tá? Agora a gente tem a pequena circulação. Utilizando toda essa lógica que a gente já viu. Circulação, que também pode ter o nome de pulmonar. E aqui que você vai ver essa situação que eu falei que inverte os conceitos. Você vai ter o coração. Tô fazendo esse coraçãozinho tosco aqui, galera, porque não vou perder tempo ainda fazendo essas divisões todas, que eu quero que você foque em outra coisa. E aí a gente tem os pulmões. Né? O que acontece? Eu vou ter vasos sanguíneos saindo do nosso coração, levando sangue para os pulmões, aí com as ramificações, aquelas coisas todas. Ou seja, depois a gente ainda tem os capilares. Daqui a pouco eu vou dar mais nome aos bois. Esses capilares estão lá naquela estrutura do pulmão conhecida como alvéolo pulmonar. Então, o caminho do sangue, por exemplo, toda vez que o sangue chega no coração vindo da circulação coração-corpo, que é anterior, o que seu coração faz? Ele bombeia esse sangue para os pulmões. Por quê, gente? Quando eu mandei o sangue para o corpo, pega o exemplo do oxigênio. As células vieram com oxigênio, forneceram oxigênio. As células que eu falo são as hemácias. Vieram com oxigênio, forneceram oxigênio para essa turminha aqui. Depois disso, libera gás carbônico, isso vai sendo levado novamente para o coração. Esse sangue com gás carbônico que a gente tem que dar um jeito de jogar fora. E assim, para jogar fora, esse sangue com gás carbônico vem para o pulmão, aonde a gente tem o gás carbônico sendo jogado para fora e o O2 entrando. E aí agora eu tenho novamente sangue com o O2, ó. E por isso eu vou ter o que? Corzinha vermelha. Na pequena circulação com o pulmão, a gente vai ter o inverso. Tá? A gente vai ter aqui artérias, arteríolas e tudo mais carregando sangue com CO2. Ó. Enquanto a gente vai ter veias e vênulas carregando sangue com O2. Tá? Isso inverte, ok? A artéria sempre vai ser o que? Levando o sangue do coração para algum lugar. Aqui a artéria leva do coração para o pulmão. E aqui nós temos a artéria levando o sangue do coração para o corpo. E a veia é sempre no sentido de veia, vem. Vem sangue do corpo para o coração aqui. Vem sangue do pulmão para o coração aqui. Só que é o que? Invertido. Aqui sangue arterial, né, está aqui nas artérias, e aqui o sangue arterial, que é o que tem O2, está trabalhando nas veias. Aqui o sangue venoso com CO2 trabalha nas veias, aqui ele trabalha nas artérias. Alguma dúvida, pessoal?